dessa construção de outras diversas conversas, né? Tivemos uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados Federais, falando sobre a questão, né, medicamentosa voltada à questão do autismo, né? Então, foi também um momento muito, muito bacana para a gente entender como nós iríamos desenhar essa estrutura de rede, tá? Em outro ponto bastante importante que essa rede foi construída e que se torna uma estrutura de governo extremamente robusta é na sua estruturação e na sua governança, né? Porque quando nós levamos, né, após o trâmite ali da carta, e nós começamos os trâmites administrativos internos do Ministério, porque isso também leva um certo tempo, nós temos uma instância, do Edilson e demais que nos assistem, nós temos uma instância que é coordenada pelo MCTI, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chamado CITA, que é o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. Esse comitê, ele é responsável por elaborar, revisar o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Então, ele é composto por 5 ministérios, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia, da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério de Direitos Humanos e o MDS, né? Do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, esses 5 ministérios têm cadeira no CITA e nós levamos essa demanda para ser discutido no CITA. E uma das questões que foi colocada quando apresentamos a demanda, apresentamos o que nós tínhamos já de informações, de proposta, todos os ministérios disseram, olha, nós queremos participar. O Ministério da Saúde atua em pesquisas na área da saúde, o Ministério da Educação tem a sua atuação também com a inclusão de pessoas autistas nos diversos níveis escolares, né? O MDS vem criando, aí desenvolvendo o Plano Nacional de Cuidados, e, obviamente, o Ministério de Direitos Humanos contém talvez a nossa principal instância de governo, que é a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós pensamos que essa rede, ela é uma rede, sim, proposta pelo MCTI, porém, ela não é uma rede do Ministério, é uma rede do governo. Então, nós pensamos em construir essa rede a partir de um sistema de governança interinstitucional. Então, hoje, essa governança, ela contempla todos esses ministérios que eu mencionei, né? Além disso, a governança dessa rede, ela também vai contar com a CAPES e o CNPq, com mais 7 pesquisadores de notório saber que vão nos ajudar a elaborar os editais, né, desenvolver e pensar as linhas de pesquisa, enfim, todo esse caminho que é necessário para que nós tenhamos uma rede de pesquisa robusta, né? E, obviamente, sem retirar a participação da sociedade civil organizada, né, nós também colocamos dentro desse sistema de governança um representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a entidade que representa o autismo no CONAD, né, que está para ser eleito. Então, o CONAD ele está prestes a fazer o seu processo de eleição para eleger os representantes da sociedade civil, e o representante da entidade que estiver na cadeira do CONAD também será essa entidade indicada para compor o nosso comitê gestor dessa rede. Então, nós esperamos, doutor Edilson, que essa rede ela possa cumprir a sua principal finalidade, né, que está lá escrito na portaria que será publicada em Diário Oficial, que vai ser publicada, né, brevemente. Só estamos concluindo os trâmites administrativos, né? Então, essa rede, ela
tem a finalidade de articular, estimular e facilitar o avanço científico e tecnológico sobre os aspectos de diagnóstico, acompanhamento e intervenção clínica e suas interfaces com as dimensões psicossociais, educacionais, de saúde, comunicação, inclusão socioprodutiva e bem-estar da pessoa com transtorno do espectro autista. Então veja que é uma rede que ela tem um objetivo Ok, muito peculiar, tá? Então é isso. tá Nós bem. esperamos que essa iniciativa ela possa sim garantir, né, não só a dignidade e a inclusão das pessoas com autismo, mas também de suas famílias, de seus cuidadores, dos educadores e de todas as pessoas que estão nessas classes sociais, né, que circundam, que convivem e que interagem com esse público. Eu fico aqui à disposição para os próximos questionamentos e parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Muito bem. Obrigado, Milton. Pessoal, agora nós vamos passar para uma pessoa representando cada região do Brasil. Ela vai se apresentar e vai fazer a pergunta para o Milton, porque nós estamos na segunda etapa, porque a primeira já foi. Opa, voltou? A primeira já passou, que é lançar a Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em TEA, e agora nós vamos tirar isso do papel, essa é a ideia. E você, Késia, que levou a carta, que fez com que esse debate acontecesse para o TEA, parabéns. A gente já se conheceu na época da questão lá do PPC, a gente se encontrou por aqui e fazemos parte do CONIA, que é o coletivo, né, nacional do autismo, que já fizemos muita coisa juntas, não vamos parar, porque é importante a sociedade civil organizada. Então, até 3 minutos para você, explique para a gente a ideia dessa carta, e agora você, junto conosco aqui, conseguiu aí essa atividade tão bonita que foi o lançamento lá aqui em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a palavra, Késia Queiroz, representando a região Sudeste. Obrigada, doutora Edilson. A ideia da carta surgiu, a discussão sobre uma carta, sobre uma rede TEA, de pesquisa em ciência para autistas no Brasil, surgiu ainda na época do Parecer 50, do CNE 50, em que a nossa comunidade do autismo no Brasil, no nosso país, ela se viu, assim, de uma maneira muito clara, a necessidade de que a gente tivesse produções e evidências científicas, especialmente na época na área da educação. E aí a Flávia, né, que é a nossa liderança maior na CONIA, que é uma grande mãe atípica, é uma ativista que a gente tem orgulho, né, de ter nessa geração, ela me ligou e falou: Késia, a gente precisa escrever uma carta, a gente precisa fazer essa comunicação para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e essa pessoa tem que ser você. E aí a gente distribuiu tarefas dentro da própria coalizão, porque foi uma ação conjunta, né, isso tem que ficar muito claro, não foi uma iniciativa de uma única entidade, foi uma iniciativa de todas as entidades que abraçaram, e cada um ficou com uma parcela, né, de algo a ser feito para poder trazer essa contribuição, e eu fiquei na responsabilidade da carta. E lá fui eu escrever minha primeira carta para uma ministra, e nessa carta, né, nós contextualizamos o que é a ciência, né, o quanto que a ciência brasileira precisa ser valorizada, principalmente quando a gente pensa na territorialidade do nosso país. Eu até anotei aqui alguns pontos que a gente solicitou, que essas produções científicas, elas pudessem se estabelecer principalmente na linha de atendimento para o TEA em relação ao diagnóstico, à estimulação precoce, ao tratamento multidisciplinar, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação inclusiva e à aprendizagem, à empregabilidade, o mercado de trabalho, à socialização e os vínculos sociais. Então, a gente buscou nessa carta, sabe, doutora Edilson, doutor Milton e todas as companheiras aqui presentes, e o nosso público que está nos assistindo,
nós buscamos uma forma de comunicar ao Ministério, né, o poder público do nosso país, a gestão, então, atual, que pudesse ser feito algo de uma maneira transversal, de uma maneira que buscasse abarcar ali toda a integralidade do sujeito no mundo, né, a sua existência. Então, essa carta teve esse principal objetivo. Eu tive a honra de poder ser autora, e ela foi assinada, né, por alguns professores, alguns cientistas do nosso país, o que deixou tudo muito mais gostoso, né, de fazer parte desse grande movimento e dessa construção histórica. Eu esqueci de dizer que eu também sou uma mãe atípica, né, e eu tenho muito orgulho no sentido do quanto que essa maternidade nos transforma, e o quanto que essa maternidade ou essa paternidade nos dá um sentido de vida que se diferencia de tudo aquilo que a gente tem experimentado anteriormente. E é pela minha filha, é pela Luísa que hoje eu estou no ativismo, e eu tenho certeza que cada um das companheiras e do companheiro Edilson aqui presente também. Ok. Alguma pergunta, Milton? Sim, eu gostaria de perguntar para o Dr. Milton, como que o Ministério pensa em democratizar o fomento à produção científica nas territorialidades do nosso país? Então, isso é de interesse muito grande da minha localidade, Dr. Milton, porque, veja, eu sou da Baixada Fluminense. Aqui nós temos uma faculdade de educação, que é a Faculdade de Educação da Baixada, da UERJ, ao qual eu faço, né, a minha pós-graduação, o meu mestrado, e a gente precisa, de fato, incentivar esses pequenos campos, esses campos que fazem uma diferença pragmática muito grande na sociedade. E aí a minha pergunta é essa: como que o Ministério pensa em democratizar esse fomento à produção científica? Milton, eu vou te dar até 2 minutos para a gente agilizar, porque já tem meia hora, para que todos possam participar. A gente só tem 1 hora de live. Milton, até 2 minutos, responder, por favor, a Késia, representando a região Sudeste. Vamos lá, Késia, primeiro, parabéns pela sua carta, eu acho que ela foi a pedra fundamental para que nós possamos, né, chegar a esse passo, tanto que ela foi fundamental. Quando você lê a portaria publicada da ministra, você vai ver que está a essência da tua carta lá, os pareceres que nós construímos também têm a sua carta. Então, parabéns, eu tenho um documento que eu achei, de fato, muito lindo, muito bem estruturado. Quanto à sua pergunta, essa é uma preocupação do Ministério, nossa, não só para essa área, Késia, mas para todas as outras. Então, assim, eu não tenho como te dizer o como agora, mas eu já anotei aqui, e pode ter certeza que essa questão da democratização da pesquisa, né, da seleção, ela vai ser levada para a discussão desse comitê gestor, para que esse critério ele seja devidamente estabelecido e para que as universidades... Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pesquisas elas vão para a USP, vão para grandes centros, para grandes pesquisadores. Então, acho que essa questão da democratização da pesquisa e da regionalidade, ela é extremamente importante, e isso sim vai ser discutido quando da elaboração e da designação dos editais, Késia. Ok. Késia, você está na Baixada, qual é o município aí no Rio? Duque de Caxias, é um município de 1 milhão de habitantes. De Caxias. Exatamente. Xerém. E só para ficar claro, é a terra do Zeca Pagodinho e do Fluminense Futebol Clube. Do Zeca Pagodinho. É isso aí. Obrigado, Késia. Pessoal, saindo do região Sudeste, vamos para a região Centro-Oeste. Vamos falar com a professora Márcia. Márcia, seu comentário sobre essa política pública e sua pergunta para o Milton, por favor, até 3 minutos. O microfone, só um minuto. Pronto? Abriu. Pronto. Milton até já começou com essa fala, né, de agradecimento aí à Késia por essa carta que iniciou todo esse processo. Eu assisti o lançamento, né, online dessa rede tão importante.
Claro que as ansiedades, né, as expectativas aumentaram bastante, porque imagina, falou de formação dos profissionais das diversas áreas, da divulgação dos conhecimentos que vão partir aí dessas pesquisas mais próximas à nossa realidade, né, nacional, da divulgação dos conhecimentos e dos recursos também de tecnologia, claro, uso de comunicação aumentativa e alternativa, da integração dessas políticas em vários setores, em vários ministérios, né, que é tão importante aí para efetivação aí dessa política para as pessoas com autismo. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, assim, como que toda essa articulação, essa integração, e foi muito mais abrangente do que saúde e educação, né? Envolveu também, como já falado, questões de esporte, de lazer, de cultura, de vida para essas pessoas, né? Se está se pensando também, além da divulgação desses planos, em como é que isso vai se efetivar na vida das pessoas. Se está se pensando também em ações práticas, mesmo que comece por pequenas iniciativas, né, para essa divulgação desses recursos, dessas alternativas. Obrigado, Márcia, representando a região Centro-Oeste. Milton, até 2 minutos, por favor. Márcia, o ideal é que as pesquisas elas possam refletir na vida das pessoas. Eu sou, embora, né, eu seja um profissional da área da educação e da universidade, eu tenho adotado uma postura, e principalmente atuante da política pública, que eu defendo que a pesquisa voltada ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento humano, ela não é para a revista, ela é para o ser humano. Então, o nosso intuito é que a pesquisa ela tenha reflexo na vida das pessoas, ela possa se tornar práticas, ela possa subsidiar produtos, por exemplo, na área medicamentosa, ela possa subsidiar tratamentos como diagnóstico, ela possa subsidiar tecnologias assistivas, né, no caso de tecnologias assistivas voltadas à comunicação aumentativa e alternativa, então que ela possa suscitar aquilo que é preconizado na nossa legislação, na Lei Brasileira de Inclusão, quando ela fala de acessibilidade, tecnologia assistiva e desenho universal, ela preconiza o que está composto na nossa Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, quando a gente traz todos os objetivos dessa rede, que alguns você já citou aqui, os resultados dessa rede é para que as pessoas autistas elas possam ser beneficiadas, para que suas famílias, seus cuidadores e todos os profissionais, seja ele da área de saúde, de cuidado, de educação, também possam ser beneficiados por essas pesquisas. Tá? Esse é o verdadeiro intuito dessa rede. Espero muito que a gente possa conseguir. Muito bem, obrigado. Milton, a resposta da pergunta da Márcia, que está representando aqui o Distrito Federal, o Estado do Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Da região Centro-Oeste, nós vamos agora para a região Nordeste, representando os 9 estados. Eu não vou citar, porque eu posso esquecer algum, mas ela está representando aí 9 estados da nossa região Nordeste. Com a palavra, Osana, obrigado por ter aceito participar do Sextou no Autismo. Até 3 minutos. Comente desse projeto e faça sua pergunta para o Milton, por favor. Opa, está mutado. Tá mutado. Tá não, tá? Pronto, Tá não. Pode falar. Tenho 48 Agora anos, sou tá. uma mulher bem branca e tenho cabelo longo preto. Esses eventos, quando acontecem, né, que a gente alcança o poder público, as políticas públicas, nos traz esperança de um futuro melhor. Então, esse projeto eu vejo como um projeto inovador, né? E aí que traz a tecnologia que a gente já utiliza e que nossos autistas gostam tanto e tem tantas habilidades. Então, eu fico muito feliz de ver um